Meu nome é Helena Morrow. E se você acha que sabe o que é traição, prepare-se. O homem que jurei amar me vendeu como se eu fosse um móvel velho. Me entregou a traficantes para quitar uma dívida suja. Disse, com a frieza de quem escolhe, o que vai descartar. Façam o que quiserem com ela. Naquela noite, me tiraram tudo. Meu lar, minha dignidade, até meu nome. Mas cometeram um erro fatal. Me deixaram viva. Dizem que o amor cega. Mas no meu caso, ele me silenciou. Por anos, fui o tipo de mulher que todas as sogras sonham e todos os maridos manipuladores adoram. Educada, discreta, prestativa, a mulher perfeita para ser ignorada em público e usada em privado. Conheci Axel Morrow numa conferência sobre fundos de investimento. Ele estava no palco falando com um carisma quase hipnótico. As pessoas riam das piadas dele como se fossem brilhantes. Eu estava na plateia tomando nota dos números. Ele me notou. Me chamou para jantar. E ali começou o nosso conto de fadas. Axel era bonito, articulado, confiante. Sabia exatamente como fazer alguém se sentir importante, até você se tornar um peso. No início, ele me tratava como uma extensão dele. Me apresentava como a mente que ninguém vê, mas que move tudo. Me fazia sentir especial por ser invisível. Nos casamos rápido. Em menos de um ano, eu já havia deixado meu emprego antigo, transferido parte do meu patrimônio para uma holding no nome dele, por questões fiscais, e passado a cuidar da administração da nossa empresa por trás das cortinas. Trabalhava mais que ele. Dormia menos. Fazia planilhas, ajustava contratos, apagava incêndios. Axel era o rosto da marca. Eu era a mão invisível que a mantinha de pé. Mas o brilho dele começou a escurecer aos poucos. Primeiro, com reuniões, estranhas em horários impróprios. Depois, com ligações no meio da noite. Viajando sem aviso. Chegando com cheiro de uísque e desculpas. Certa vez, apareceu em casa com um relógio caríssimo, dizendo que foi um presente de um investidor chinês. Fiquei calada, mas anotei mentalmente o nome da joalheria gravado na parte de trás. Moreira em Filhos, São Paulo. Nenhum chinês envolvido. Comecei a investigar silenciosamente. Descobri que ele retirava valores em espécie da empresa com frequência. Despachava documentos para contas fora do país. Algumas assinaturas não pareciam minhas, mas estavam no meu nome. Confrontei Axel em uma noite. Ele estava mexendo no celular quando falei. Nem levantou os olhos. Você está estressada, Helena. Vai acabar criando problema onde não tem. Era sempre assim. Ele me deslegitimava com a calma de quem sabe que está no controle. E eu, como tantas vezes antes, voltei a duvidar de mim. Até que veio o que eu chamo de sinal definitivo. Recebi uma carta da Receita Federal. Um aviso sobre inconsistência de patrimônio. Mas o endereço estava errado. Um imóvel que eu nunca soube possuir. Quando pedi explicações, Axel me deu um beijo na testa e disse: Está tudo certo. Assina isso aqui e depois a gente conversa. Não assinei. Escondi a carta. Tirei cópias dos documentos da empresa. Comecei a guardar tudo em uma pasta secreta, que deixava no fundo falso de uma mala antiga. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas já sabia que a vida que eu levava não era real. E mesmo assim, no fundo, eu ainda torcia para estar errada. Porque admitir que você foi enganada por alguém que dividiu sua cama exige uma coragem que eu ainda não tinha. O amor que eu sentia por Axel já não era amor. Era apego ao passado. Era a esperança do que ele poderia ter sido. Era o medo de recomeçar sozinha. Mas o universo tem formas cruéis de abrir nossos olhos. E o meu foi arrancado à força numa noite gelada, quando acordei com barulhos na sala e 3 vozes armadas invadindo meu lar. Mas isso você vai entender no próximo capítulo. O barulho veio como um trovão dentro de um pesadelo. O som de vidro quebrando, madeira batendo com força e passos apressados ecoando pelo andar de baixo. Acordei num salto, o coração já batendo em pânico antes mesmo que eu entendesse por quê. A primeira coisa que pensei foi em Axel. Ele não estava na cama. Toquei o lençol e senti frio. Me levantei descalça, ainda de camisola, e desci as escadas com os pés quase flutuando. A cada degrau,
O medo ganhava forma. E voz? Ouvi gritos abafados. A porta da sala estava escancarada. Luzes, atiçás. 3 homens armados, vestidos de preto, estavam em pé diante de Axel, que segurava uma pasta como se fosse um escudo. O rosto dele estava pálido, mas havia um sorriso estranho, quase arrogante, em seus lábios. Aqui está o pagamento, disse ele, empurrando a pasta para o homem no centro. O sujeito abriu. Olhou. Riu. Os outros 2 fizeram o mesmo. Axel tentou manter a pose, mas vi sua garganta engolindo seco. Isso é piada? Perguntou um deles, virando a pasta de cabeça para baixo. Estava vazia. Foi aí que Axel olhou para mim. E o mundo parou por um segundo. Ele me viu. Me viu parada ali, confusa, vulnerável, sem saber o que estava acontecendo. E foi nesse instante que ele deixou cair a máscara. Levem ela. Aquelas 2 palavras não vieram como um grito. Vieram calmas, quase preguiçosas, como se estivesse pedindo para jogarem fora um casaco velho. Façam o que quiserem com ela. Já deu o que tinha que dar. Meu corpo congelou. Achei que não tinha entendido. Mas então, os olhos do homem à frente se voltaram para mim com o brilho de quem já esperava pela entrega. Ele assentiu com a cabeça, e os outros 2 vieram até mim. Gritei. Tentei correr. Peguei um abajur, acertei um deles no ombro, mas o outro me agarrou com força, me jogando contra a parede. Senti o ombro estalar. Um deles riu. Outro tirou algo do bolso. Fita adesiva. Colocaram em minha boca. Amarraram meus pulsos com enforcadores plásticos. Fui arrastada como um saco. Axel não se mexeu. Só ficou ali, observando, como quem assiste a coleta do lixo da manhã. Lembro do cheiro do couro do banco de trás, do som do motor, da dor latejante no braço e de um gosto metálico na garganta que eu não sabia se era medo ou sangue. Chorei em silêncio. Não pela dor, mas pela clareza. Não havia mais desculpas. Nenhum traço de dúvida. Axel tinha me vendido. Tinha me descartado. Não havia amor mal resolvido. Não havia confusão. Era crueldade pura e deliberada. O carro atravessava ruas que eu não conhecia, enquanto os homens falavam sobre mim como se eu não estivesse ali. Comentavam o que fariam. Riam. Apostavam quantos dias eu aguentaria. Um deles sugeriu que me usassem como moeda de troca. Outro disse que não valia tanto. Naquele momento, deixei de ser Helena. Fui reduzida a um corpo amarrado, uma dívida com pernas. Mas algo dentro de mim se acendeu. Pequeno, frágil, como uma vela em meio a uma tempestade. Eu ia sair dali. Não sabia como. Não sabia quando. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu ia sobreviver. E quando esse dia chegasse, eles iam me implorar para esquecer. Mas eu nunca esqueço. Nunca. O carro parou no meio do nada. O farol alto iluminava na entrada de um galpão com estrutura metálica corroída e muros rabiscados com símbolos que eu não reconhecia. O portão rangeu quando foi aberto, revelando um espaço imundo, úmido, com cheiro de ferrugem, urina e alguma coisa podre que eu não quis identificar. Fui jogada no chão com a mesma delicadeza de quem descarrega sacos de batata. Meu corpo doía em tantos lugares que já não conseguia mais distinguir o que era dor e o que era cansaço. Os homens gargalhavam entre si, sentaram para beber e jogar cartas numa mesa improvisada. Um deles, o mais grotesco, chamado Caim, olhou para mim como se eu fosse parte da decoração. Ele se aproximou lentamente. Cada passo ecoava no concreto, misturado ao som de copos e estalos de isqueiro ao fundo. Parou diante de mim e, sem pedir permissão, passou a mão no meu cabelo. Seu toque era gelado, nojento, cheio de superioridade. O que acha dela, hein? Bonita demais para ser só moeda. Talvez a gente se divirta um pouco antes de entregar, disse, encarando os outros. Eles riram. Uma gargalhada baixa e suja, que parecia sair do fundo da garganta de algum demônio embriagado. Caim puxou a alça do meu vestido com os dedos sujos. Eu fechei os olhos. Não por medo, mas por ódio. Um ódio seco,
amargo, que me mantinha em pé por dentro mesmo quando o resto do meu corpo já queria desmaiar. Mas então, algo mudou. A porta do galpão se abriu de novo. Um estrondo seco. O som das botas no chão fez todos pararem. Até Caim recuou. O homem que entrou tinha uma presença que empurrava o ar para longe. Usava preto dos pés à cabeça. Fumava com calma, como se soubesse que nenhum deles ousaria interrompê-lo. Os humanos disseram nos sides. Outros se afastaram em silêncio. Ele caminhou pelo galpão como um rei em território conquistado. Mas quando seus olhos me encontraram, algo que eu não esperava aconteceu. Ele parou. De verdade. O cigarro caiu da mão. O olhar dele se estreitou, confuso. Helena? A voz veio seca, sem emoção. Mas era ele. Meu corpo estremeceu. Demorei 2 segundos para reconhecê-lo. Mas era impossível esquecer. Lucien Valmont. Tinha outro sobrenome na época do colégio, mas os olhos eram os mesmos. Escuros, marcados, como se carregassem peso demais desde cedo. Eu lembrava dele, como o garoto problemático da escola, marginalizado, acusado injustamente de agredir um professor. Todos viraram as costas. Menos eu. Eu fui a única a testemunhar a verdade. Graças a isso, ele não foi preso. Me agradeceu uma vez. Depois sumiu. Agora, ele estava ali. Não mais garoto. Não mais perdido. Era o chefe. O dono do inferno. Me aproximei como pude, ainda com os braços presos. O silêncio dele queimava mais que qualquer grito. Você lembra de mim? Ele não respondeu. Apenas me olhou por mais alguns segundos. Depois virou as costas e saiu. Achei que fosse morrer, naquela noite. Mas 2 horas depois ele voltou. Sozinho. Sem nenhum guarda armado. Sem os risos nojentos dos outros homens. Se ajoelhou diante de mim. Tirou a fita da minha boca. Cortou o lacre de plástico que prendia meus pulsos. Me entregou uma garrafa de água e uma coberta poída. Quem fez isso com você? A voz dele era baixa, mas havia uma tensão por trás dela. Um controle forçado, como se algo dentro dele já estivesse prestes a explodir. Meu marido, Axel, me vendeu. Disse para fazerem o que quisessem comigo. Lucien não demonstrou surpresa. Só tragou fundo o ar e desviou o olhar por 1 segundo. Que tipo de verme faz isso com a mulher que tem? Um covarde que sempre achou que eu era descartável. Até para isso. Ele levantou. Andou de um lado para o outro. Passou as mãos no cabelo. Finalmente parou e me encarou. O que você quer agora? Vingança. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Não foi dita com raiva. Foi dita com certeza. Lucien caminhou até mim e estendeu a mão. Você me salvou uma vez. Agora é minha vez. Mas eu não faço coisas pela metade, Helena. Se vamos fazer isso, vai ser do meu jeito. O seu jeito? Vamos destruir ele. Não só o homem, mas tudo o que ele construiu. E vamos fazer isso diante de todo mundo. Apertei a mão dele com o pouco de força que me restava. Naquele instante, não havia mais vítima. Havia só um pacto. Não de sangue, mas de fúria. E eu estava pronta para pagar qualquer preço. Só não imaginava o quão alto ele seria. Acordei num quarto que não reconhecia. A janela estava coberta por uma cortina escura e o ar cheirava a cigarro e madeira envelhecida. Uma lâmpada pendurada iluminava fracamente o ambiente. Havia uma poltrona gasta, um armário trancado com cadeado e uma bandeja com pão seco e chá amargo ao lado da cama. Lucien estava sentado no canto da sala, lendo papéis com uma expressão neutra, quase entediada, mas quando viu que eu havia acordado, apenas assentiu com a cabeça, sem cerimônia, sem sentimentalismo. Dormiu bem? Tentei rir, mas meus músculos doíam. A lembrança da noite anterior estava presa no meu corpo. Mas eu estava viva. E aquilo já era uma vitória. Onde estamos? Lugar seguro, por enquanto. Nas horas seguintes ele me explicou tudo. Estávamos em uma das casas utilizadas por ele para esconder aliados. Ele já havia avisado que eu estava sob proteção direta. Nenhum de seus homens ousaria tocar em mim. Aquilo não era misericórdia. Era respeito.
E então ele começou a me mostrar as provas, documentos, transferências, assinaturas que deveriam ser minhas, mas que eu nunca fiz. O nome de Axel aparecia como proprietário de imóveis, contas bancárias, empresas recém-abertas com meu número de registro. Ele havia roubado tudo que eu construí em silêncio e feito parecer que fui eu mesma quem assinou a sentença. O apartamento que estava no meu nome agora era de uma empresa laranja. O carro havia sido transferido com uma procuração falsificada. A empresa que ajudamos a fundar estava no papel completamente em nome dele. Meu CPF estava envolvido em transações ilegais. Até a minha conta universitária, que usei para pagar os estudos sozinha, estava esvaziada. Eu não era só uma mulher traída. Eu era uma mulher apagada. Ele não queria só se livrar de você. Queria te arrancar do mundo como se nunca tivesse existido. Lucien dizia isso com a frieza de quem lê um obituário. Mas dentro dos olhos dele havia uma raiva contida. Não era piedade. Era algo mais pessoal, uma indignação silenciosa, como se alguém tivesse mexido com o único fio de moral que ele ainda guardava. Fiquei horas em silêncio, olhando para os papéis. Não chorei. Não gritei. Só digeri. O luto não era pelo dinheiro. Era pela identidade. Pela mulher que fui, que permitiu que tudo isso acontecesse. Quando a noite caiu, fui até a janela e olhei para fora. As luzes da cidade piscavam ao longe, como se o mundo lá fora continuasse sem mim. Pensei em como todos deviam estar seguindo suas rotinas. Os investidores que apertavam a mão de Axel. Os amigos que sempre me admiraram por saber escolher tão bem um marido. Eles não faziam ideia. Naquela madrugada, Lucien me trouxe uma pasta preta. Dentro estavam cópias de contratos e uma lista de nomes. Pessoas envolvidas, contadores, laranjas, advogados, testemunhas compradas. Isso é tudo o que você precisa para provar quem ele realmente é. Mas eu vou te perguntar só uma vez. Ele se aproximou, olhando nos meus olhos com firmeza. Você quer justiça ou destruição? Demorei para responder. Pesei a palavra na boca. Pensei em tribunais, em leis, em processos. Mas pensei também na noite em que fui vendida, nos homens que riram de mim, no olhar de Axel quando disse: já deu o que tinha que dar. Quero que ele seja lembrado pelo que fez. E quero que o mundo veja. Cada detalhe. Cada pedaço. Lucien não sorriu. Apenas assentiu. Então a gente começa agora. Ele puxou o telefone. Fez uma ligação. Rápida. Falou baixo. Deu instruções. E então desligou, olhando de volta para mim. Conheço um homem que pode entrar em qualquer sistema e arrancar até o que foi deletado. Vamos trazer a verdade à tona, linha por linha. E se alguém tentar me impedir? Ele se levantou, acendeu um cigarro e me entregou um olhar afiado como lâmina. Se tentarem, não vão conseguir duas vezes. Naquela noite algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. E dessa vez era a Helena que ninguém nunca mais apagaria. Lucien era metódico. Nunca apressava nada. Dizia que pressa era inimiga da precisão e que para esmagar alguém de verdade era preciso fazê-lo na frente de todos. Ele não queria apenas acabar com Axel. Queria deixá-lo nu diante do mundo. E eu finalmente entendi a lógica por trás disso. Passamos os dias seguintes em silêncio tenso. Durante as manhãs, eu estudava cada documento, anotava datas, identificava padrões. À tarde, Lucien me apresentava aliados. Um deles, Vincent, era um hacker. Não tinha mais que 25 anos, mas conseguia invadir qualquer coisa que tivesse um fio de rede. Em menos de 1 hora, Vincent acessou uma conta offshore que Axel usava para esconder parte do dinheiro roubado em meu nome. Em 2 dias, encontrou vídeos de reuniões secretas, gravações de chamadas, até conversas com advogados que sugeriam como me afastar legalmente. As provas surgiam em cascata. Axel não apenas me traíra, ele tinha me destruído juridicamente. As transferências que ele executou não foram aleatórias. Ele passou anos planejando, se infiltrando nas minhas contas, entendendo minhas senhas, pegando minhas assinaturas digitalizadas.
Com a ajuda de especialistas, ele reconstruiu todo o meu perfil bancário para simular decisões que nunca tomei. Mas foi em uma noite chuvosa que veio o golpe final. Vincent acessou as câmeras de segurança da casa de praia da família de Axel. Era lá que ele escondia a parte mais suja da operação. Os vídeos mostravam Axel em encontros com outros homens que já estavam sendo investigados por lavagem de dinheiro e tráfico humano. Mas o que me destruiu foi ouvir uma frase dita por ele durante uma das reuniões. Ela era perfeita, submissa. Não fazia perguntas. Era só tirar do caminho e pronto. Não havia dúvida, nem arrependimento. Só a arrogância de quem acredita que nunca será tocado. A raiva que senti foi diferente de tudo que já experimentei. Não era um impulso explosivo. Era uma fúria fria, sólida, controlada. Eu queria mais do que justiça. Eu queria memória. Queria que mesmo que ele escapasse dos tribunais, jamais escapasse do olhar público. Lucien percebeu essa mudança em mim e gostou. Disse que agora eu estava pronta. A vingança só vale a pena quando é precisa, limpa e inevitável. Na manhã seguinte, fomos a uma cafeteria discreta no centro da cidade. Lucien me apresentou a uma mulher de blazer cinza e olhar afiado. Seu nome era Juliette. Era jornalista investigativa, conhecida por expor políticos e corporações. Já vinha seguindo o rastro de Axel há meses, mas sem provas suficientes para publicar. Entreguei a ela uma cópia do dossiê. Quando terminou de ler, respirou fundo e disse: "Isso não é só uma denúncia. É uma bomba." A reportagem seria publicada no mesmo dia em que Lucien faria o que chamou de movimento final. Ele acionaria um contato dentro da Polícia Federal, um delegado que devia favores antigos. Axel não seria apenas exposto, seria preso com câmeras filmando cada passo, cada algema, e o melhor, com a narrativa pública já contra ele. Tudo estava pronto. Mas havia algo dentro de mim que ainda não estava em paz. Algo que ia além dos documentos e da exposição. Eu queria ver, com meus próprios olhos, o olhar dele ao perceber que tinha perdido, não para o sistema, mas para mim, a mulher que ele tentou apagar. E esse momento, eu sabia, estava cada vez mais perto. O sol mal havia nascido quando recebi a mensagem de Lucien. Hoje. Uma palavra, nenhum detalhe. Mas eu sabia exatamente o que aquilo significava. Vesti uma roupa neutra. Jeans escuro, camisa cinza, cabelos presos. Queria passar despercebida, como tantas vezes na vida. Mas por dentro, algo pulsava diferente. Não era medo, era expectativa. Eu esperei por aquele dia desde a noite em que fui arrastada como mercadoria. E agora, finalmente, o jogo estava prestes a virar. Lucien me encontrou em frente a uma galeria no centro. Sem dizer nada, me entregou um pequeno ponto de escuta. Vai ouvir tudo em tempo real. Ele já havia distribuído o dossiê completo para a imprensa e os contatos certos. A reportagem de Juliette seria publicada às 9 em ponto. E às 9h03, a Polícia Federal entraria em ação, com viaturas, câmeras, jornalistas e público. Axel estava hospedado em um hotel 5 estrelas, como sempre, confortável, intocável, acreditando que estava por cima, enquanto o mundo ruía silenciosamente debaixo dos pés dele. Do carro onde assistia a tudo, vi as viaturas cercando a entrada do hotel. Agentes saíram em formação. Repórteres surgiram como abutres. E em poucos segundos, o nome de Axel Moreau foi cuspido pelas bocas que até dias antes o chamavam de visionário. Ele tentou sair pela porta dos fundos. Achava que ainda tinha controle. Mas foi recebido por 4 policiais armados. Gritou, esperneou, ameaçou processar todo mundo. Até que um deles sacou o mandado de prisão. Axel empalideceu. E ali, como se só então percebesse a gravidade da situação, procurou por mim entre os rostos desconhecidos. "Helena, você fez isso. Você vai pagar, ouviu? Isso não vai ficar assim." Não respondi. Não pisquei. Fiquei sentada no banco de trás do carro, invisível mais uma vez, mas com o poder, dessa vez, entre as mãos. Lucien se aproximou da viatura como um espectador qualquer. Disfarçado, óculos escuros, rosto neutro,
Mas antes que fechassem a porta, se inclinou e disse algo ao ouvido do policial responsável. Penitenciária Sul. Os antigos parceiros dele já estão esperando. O policial acenou com a cabeça. Um gesto sutil, mas carregado de peso. Axel seria levado ao presídio, onde os mesmos homens que o ajudaram a construir seu império agora esperavam para acertar contas. Não haveria proteção. Não haveria privilégios. E mesmo que tentasse gritar, ninguém ouviria. Horas depois, vi as manchetes dominarem as redes. Empresário é preso por lavagem de dinheiro, estelionato e tráfico humano. Os portais competiam por cliques. As imagens rodavam como um filme. O empresário modelo. O marido dedicado. O investidor de elite. Agora algemado, suando, tentando esconder o rosto da imprensa. Recebi uma ligação de Juliette pouco depois. A matéria tinha ultrapassado 1 milhão de acessos em 2 horas. Meu nome não foi citado em nenhum trecho. Mas quem precisava saber, sabia. Sentei no quarto escuro de Lucienne, o mesmo onde havia acordado dias antes. O mesmo cheiro de madeira, o mesmo abajur fraco no canto. Mas eu não era mais a mesma mulher. Lucienne entrou sem dizer nada. Apenas jogou o celular na cama. Uma última imagem congelada na tela. Axel, já dentro da viatura, olhando em choque para o vazio. Ele vai sair. Vivo? Perguntei. Lucienne acendeu um cigarro, tragou lentamente e respondeu com a calma de quem fala sobre o clima. Isso depende do quanto ele deve. E ele deve muito. Ele saiu do quarto e deixou a porta entreaberta. Fiquei ali, sozinha, ouvindo o som da cidade ao longe. Pela primeira vez não senti dor, nem medo. Senti espaço. Senti silêncio. Mas também senti outra coisa crescendo dentro de mim. Algo que não era alívio, nem paz. Era inquietação. Porque a pessoa que me salvou ainda estava presa em um mundo que o devorava de dentro para fora. E agora, talvez, fosse a minha vez de devolver o favor. Nunca imaginei que o som do silêncio pudesse ser tão reconfortante. Pela primeira vez em anos, acordei sem alarme, sem planos, sem ninguém esperando que eu me dobrasse para caber em expectativas alheias. O sol invadia o quarto com suavidade. As paredes ainda eram as mesmas. Simples, gastas, marcadas pelo tempo. Mas dentro de mim tudo havia mudado. Lucienne havia partido antes do amanhecer. Apenas deixou um bilhete sobre a mesa. Você não precisa de mim para seguir. Mas se precisar, sabe onde me encontrar. Não deixou endereço. Não deixou número. Só o traço firme da assinatura de alguém que nunca pede permissão para desaparecer. Os dias seguintes foram preenchidos com silêncio e reconstrução. Voltei a respirar sozinha. Comprei uma linha telefônica nova, com um nome novo. Comecei o processo judicial para retomar minha identidade real, agora amparada por provas, pela imprensa e pelo Ministério Público. Levaria tempo, claro. O sistema não tem pressa. Mas eu não tinha mais pressa também. Só firmeza. Axel foi transferido para a Penitenciária Sul, como Lucienne havia planejado. O que aconteceu lá dentro, os jornais não contaram. Mas recebi a informação de que ele havia sido colocado na ala comum, sem privilégios, sem favores, entre os mesmos homens que ele enganou e abandonou. Era questão de dias até entender o que realmente significava ser descartado. A empresa que fundamos juntos foi colocada sob investigação federal, seus bens bloqueados, parceiros rompendo contratos, investidores se afastando como ratos saltando de um navio afundando. Os jornais não paravam. Cada manchete era um lembrete de que a imagem perfeita que ele havia construído agora se desmanchava, tijolo por tijolo, diante do país inteiro. E quanto a mim? Eu me recusei a me esconder. Usei meu nome verdadeiro na entrevista que dei ao canal de Juliette. Não contei todos os detalhes. Guardei partes da história só para mim. Mas contei o suficiente para que outras mulheres entendessem que traição não é só física. Que existem formas de violência que não deixam marcas no corpo, mas queimam por dentro como ácido. Voltei a estudar. Comecei a montar um projeto de consultoria para mulheres que querem reconstruir sua independência financeira após relacionamentos abusivos. Recebi mensagens de desconhecidas que diziam se ver na minha história.
Outras confessaram que estavam vivendo aquilo em silêncio. Ofereci o que podia. Escuta, orientação, presença. Não era mais uma história sobre ele. Era sobre mim. Sobre voltar a existir. E mais do que isso, sobre existir com propósito. Um mês depois, numa tarde qualquer, recebi um envelope sem remetente. Dentro, um buquê de papoulas vermelhas e uma pequena folha dobrada ao meio. Apenas uma frase escrita com letra firme. Não importa quão fundo você tenha ido, algumas pessoas ainda merecem ser salvas. Sorri. Era de Lucienne. Não precisava de assinatura, nem perfume. Aquela frase era o suficiente. Naquela noite, me olhei no espelho e reconheci meu reflexo pela primeira vez em muito tempo. Os olhos tinham marcas, mas também tinham vida. A mulher que encarava o próprio rosto agora não pedia mais desculpas por existir. E foi nesse exato instante que percebi. Meu capítulo havia encerrado. Mas a história ainda não tinha terminado, porque Lucien continuava preso em um mundo onde a violência era a linguagem principal. E se um dia ele precisasse de mim, de verdade, eu não hesitaria. Porque ele me puxou do inferno. E agora é a minha vez de puxá-lo de volta. Mas essa é uma outra história. E ela está mais perto do que você imagina.